viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade. Não tem igual Kombi Nômade. É natural Kombi Nômade. Essa primeira etapa aqui do Brasil tá assim, ó, tensa. Olha a situação das estradas. Olha o que a gente vai ter que encarar ali na frente. Olha só como tá isso aqui já de poeira. Eita, Oni! Nossa Senhora! Olha o estado dessa traseira. Nem passando o dedo sai direito. Nossa Senhora, muita poeira. Tem vários trechos da estrada que tá bem difícil mesmo. Espero que agora, daqui pra frente, melhore um pouquinho, né? E consegui achar pro nosso primeiro vídeo no Brasil algo que principalmente o druida ali, ó, o Fabiano, pra quem pergunta muito, ah, mas o nome dele é druida, não é druida. Druida é um apelido que ele levou lá em São Tomé das Letras, logo que chegou, porque tinha cara de druida. Tá aqui o significado. Os druidas eram pessoas encarregadas das tarefas de aconselhamento, de ensino, de orientação e de filosofia dentro da sociedade celta. Mas o meu amor ali, o Fabiano, sempre falava disso. Há 3 anos falando de tcharam! Coxinha. Não veio nem guardanapinho. Só um pedacinho de papelzinho. Nossa, não deu nem tempo de respirar, já tava na boca. Bom? E tem duas. Boa. Uma de macaxeira, com a massinha de macaxeira, que é aipim, que é Mandioca. mandioca, nossa, que é yuca, e outra que é de farinha. Essa daí do que é? Não sei. Acho que essa era de macaxeira, hein? Vamos trocar. É mesmo. As duas tá ótimo. Nossa, gente, que saudade. Uma besteirinha, nada saudável, mas que é muito típica aqui no Brasil. Aí, Katy Perry. Quem acompanhou o Rock in Rio sabe do que eu tô falando. E é a primeira vez que estão botando gasolina aqui em Boa Vista. Tá 6 e uns quebrados. 6,83. Uns quebradão. Eu não sei se tá muito diferente de outras regiões do Brasil, porque essas são nossas primeiras impressões de volta ao nosso país. Também enchendo o tanque da Kombi Nômades, e o bom é que aqui, ó, já aceita Pix, já não tem IOF nem taxas por estar no estrangeiro. Quase 23 litros deu R$155. Missão Kombi ok, agora a Oni quente. Vacininha no popô. E quase em frente do posto, né? Só deu uma volta ali na rotatória. Tem Instagram, ela? Tem, a gente tem Instagram e YouTube. Vai sair no YouTube essa. Ah, você vai pro YouTube com você.
Ui, deixa eu pegar aqui. Vou fazer uma de cada lado, tá bom? E hoje é dia dessa criançona tomar vacina. Toma. Pronto, uma já foi. Agora do outro lado. Gostou Ah, muito já não. sabe, do outro lado. Aqui. E a doutora aqui, Oi, gente, tudo bom? agradeço, vou deixar o contato da clínica aqui em Boa Vista. Ela já está com as vacinações de raiva e a V10 em dia. Agora só daqui a um Você ano, tá com raiva de mim Mônica? agora? Tá de mal. Mas foi rapidinho e ainda ganhou uma caderneta nova. Que Afinal, a maravilha. antiga já estava Já cheia, tá cheia, né? ainda bem. Valeu, gente, valeu mesmo, viu? Obrigada, viu? Tá aqui a clínica. A Ori ganhou até presentinho, ó, uma forminha de gelo pra gente fazer petisco pra ela, geladinho. Com esse calor, né? Vai cair bem. Gente, aqui tá muito quente. É uma gracinha, muito calor mesmo. E agora a gente segue para um rio, para uma prainha onde indicaram pra gente ficar hoje. Vamos ver, porque aqui tem vários lugares com acesso ao rio. Esse é um deles. Ai, papai, vou bem devagarzinho, que já pegamos estrada de terra. Olha aí, acabou de lavar a Kombi. Ah não, não tem base não. Depois de muito tempo, a Kombinha viu um lava-jato. Tá até mais macia, ó. E estamos agora amarrando aqui o toldo, porque de repente o tempo tá assim, virando. Um vento forte aqui. E olha só o resultado de lavar a Kombinha. Tá brilhando, ó, dá pra até se ver. Tá chique, né? Chique demais, fazia tempo que não tava brilhando assim. Quando a gente lava não fica igual. Olha isso. Arrasou, hein? E saiu R$40. A lavagem só por fora. Embaixo também, eles capricharam, viu? Até as rodinhas, ó, calota, ficou branquinha. Chique não. Chique for de noite, gente. E o todo, quando fica amarrado assim, fica bom, fica bem esticado. E aí a gente não sofre o risco de sair Voando. voando, esse todo. Aê! Agora sim. Deu até um susto, né? Pronto, tirou o ar. Antes não dava esse problema não, mas de um tempo pra cá, toda vez que roda com a Kombinha, quando para, entra ar aqui. Aí tem que puxar ali na frente e aí dá tudo certo. E quem chegou aqui no Brasil já ganhando presente é a dona Oni também. Olha só o potão que ela ganhou. Agora sim, né? Dá pra caprichar na água. E a Oni é bem assim, ó. Parece que nunca bebeu água na vida, né? Mas é que quando ela bebe menos vezes. Não é de beber toda hora, não. Mas quando bebe, ela bebe logo uma tacada só, uma talagada só, né, Oni? Tá deitado ainda. Fica mó tempo sem beber, quando vai beber, olha.
Capaz de dormir no pote. E chegamos já buscando algumas curiosidades sobre o estado de Roraima. E segundo algumas fontes que eu busquei, é o estado mais vazio do Brasil. Olha só, ai, Me trem. surpreendeu essa. Aham. Por quilômetro quadrado. Dizem São 2 pessoas por metro quadrado. isso mesmo, druida. Olha só, rapaz. Isso também porque 70% do estado de Roraima é área indígena ou de preservação. Uma isso grande aí. porcentagem, né? São 32 povos indígenas no estado. Mais de 10% da população aqui é indígena. Uau! E com isso tudo, o PIB é o menor do Brasil. Isso mesmo. Várias informações aí para vocês. Só para começar. Mas, falando em começar, esse vídeo começa bem antes desse momento. Começa alguns dias atrás, quando a gente chegou aqui, vindo de Pacaraima. Isso aí, Pacaraima é a primeira cidade aqui divisa com a Venezuela. E aí, chegando aqui, já tínhamos visto um lugar onde outros viajantes ficam. Sim. E, para nossa surpresa, fomos muito bem recebidos. Os primeiros 5 minutos que chegamos, já passou um carro, já, druida! Eu falei, meu Deus, caraca! E depois já foi chegando uma galera. Foi Acabou. incrível, né? Sim, ficamos aí até acho que quase meia-noite com a galera. Foi família, criançada, foi muito gostoso. Aham. E você vê que sai melhor do que se a gente tivesse programado. Ainda acabamos a noite com os amigos também de motorhome, de Sim. Kombi. Uma galera muito bacana mesmo. Sim. Dali a gente seguiu. Dali dormimos, né? Ali dormimos. Ali dormimos, no outro dia de manhã, como não tem árvore, já amanheceu naquele sol e já saímos para um Parque Anauá. Lá já tinha uma sombra, ficamos um tempo lá, mas aí acabamos tendo que ir pro Airbnb. Aí apelamos. E daí a gente apelou mesmo por conta do calor e dos dias. Foram 4 dias intensos aí pra gente cruzar o finalzinho da Venezuela. Quem não viu, tem um vídeo anterior que conta aí esse trajeto. Aham. E bem cansados, com muito vídeo pra editar, pra colocar essa casa em ordem, vamos dizer assim, né? A gente correu pra um Airbnb. Sim. O primeiro Airbnb que é dentro de um container, a nossa experiência também foi pra nós. Fizemos um take lá, vocês vão ver. Inclusive aqui a gente encontrou umas ervinhas, uns temperos que a gente não via há muito tempo, assim, ó, plantado em vasos, que é o manjericão. Gente, uma delícia o cheirinho. E o orégano. E claro que eu já aproveitei aqui os dias que ficamos e fizemos uma macarronada com manjericão. E agora sim, Na beira desse rio. Tivemos uma informação desse lugarzinho que nós estamos aqui, que é a Praia do Caçari. Top! isso que a gente vai conhecer agora. Chegamos pensando em dormir. Vamos ver se é possível. É praia de rio, hein, gente? É, Rio Doce, uma maravilha. E com esse calor, melhor ainda. Isso aí. Pessoal de Boa Vista, deixa aqui nos comentários. Sempre assim, tão quente? Estamos pegando 38, 39 graus. Eles falam que ainda tá fresco. Chegamos até com chuva, que falaram que é coisa rara. Foi mesmo. Nessa época, eu acho, né? Aham. Bem, e resultado do Airbnb,
Gripei. A mudança brusca aqui do calor de Boa Vista para o ar-condicionado, acho que foi isso. Mas, de qualquer maneira, como a gente ainda não tem a certeza, a gente está um pouco mais isolado. E vamos ficar aqui nessa prainha hoje. Falaram que final de semana e feriado, aí sim, o bicho pega, é som instalando alto. Mas hoje tá bem tranquilo. Tem algumas barraquinhas, parece que tem um restaurantezinho ali beirando a prainha. E tem umas cadeiras até dentro desse rio. Vamos lá conferir então. E chegamos aqui na prainha, onde já tá ali dentro d'água ali. Não perdeu tempo, né? Não perdeu tempo. E aí tem as mesinhas, ele cobra R$20 e o alimento que tu vai consumir também. Mas nós vamos mais lá pro canto lá, ó. Ficar mais isolado um cadinho. Gente do céu, e acabamos de ter a confirmação que aqui tem piranha. A moça acabou de falar ali que mostrou, né, Mostrou o pé o dedão dela. Pegou mesmo. Achava que era só quando tava sangrando, não. Fizeram sangue nela. Dizem que tá bem malvadinha, então realmente tem, ó. Vem, Ana, vem pra cá. E a gente tava ensaiando para entrar, viu uma notícia que era de 2017, que tinha acontecido o ataque, mas não tinha machucado tanto. E aí a gente chegando aqui na areia, na beira da água, apareceu uma mulher falando, ó, toma cuidado, porque a piranha tá meio nervosa. Mostrou o dedão. Mas tem gente lá no meio, até. Tem gente, eu acho que Estranho. é bem localizado assim, talvez. Tem até criança. É, ué. E agora? Agora vamos entrar, não tem criança, ué. Nossa, ô Aone. Bem, a gente vai ficar aqui no rasinho, que a água tá bem transparente, dá pra gente ter a certeza que não tem nenhuma piranha, nenhum peixinho assim. Agora eu não sei o segredo, não sei se é certo ou errado, enfim. Já que a galera tá entrando até piquititico, ó. E aí, druida, de boa na lagoa? Ou melhor, no rio? De boa no rio. Tá quentinha a água, minha gente. Tá rasinho também, ó. A gente preferiu ficar por aqui. Dá nem direito baixo nos peitos da Oni. Mas aqui pelo menos dá pra gente ver, ó, que é bem transparente. E tem uma correntezinha, assim, né? Tem uma correnteza boa. Falam que quando chove, aí vai até mais pra lá essa água. Enche mais, né? E outra, não pode mijar também não aqui na água, hein? Não, que aqui não sei se tem aquele candiru, eu acho que é esse o nome do peixe. É, Que entra no canal da Ureto. Nos rios da Amazônia. Socorro, né? papai. Não é assim tão facinho, não. Tem que conhecer melhor, né? Já deu tempo da gente se refrescar e bora sair. Que já tô meio cabreira ali, a mulher tá chutando. Tá apontando o dedo ali pra dentro d'água, não sei o que é ali não. Melhor não brincar, não. Eu tava conversando com a Cá aqui, agora nós temos certeza que chegou no Brasil. Estamos aqui no rio aqui, não pode fazer xixi porque entra o candiru. Não pode dar mole porque senão a piranha pega. Se der mole ainda pisa numa raia de água doce. É rasinho, a gente pensando que era fundo, mas tem que tomar cuidado que mesmo raso, dependendo da correnteza, leva. Mais perigoso que o Brasil, acho que só a Austrália. É, ainda mais a Amazônia. E trem, chegamos. E aqui parece que formou tipo umas dunas, assim, ó. Tem um espaço bem grande, com areia fofa, que aí é legal ter um 4x4, ter um daquele jipinho, né? Jeep pra entrar ali. Ah, aqui não pode brincar não. Entra de Kombi aí e vai ficar. Fica!
será? Pegou. Meu Deus! Piranha? Olha ali. É. Nossa, pegou também? A moça tinha falado ali atrás que pegou. Pegou também. Ai! Nossa, pega um pedaço meu, é muito... Ai, que agonia! Nossa, então não dá pra entrar mesmo não. Nossa! Lá no meio. Lá no meio, é mais pro meio. Gente, tira um pedaço, não é só aquela furadinha não, arrancou um teco ali. Nossa. E agora, olha, tô até com a camisa aqui, ó. Não tirei a camiseta não. Queimou rápido esses dias, né? O sol aqui é brabo. Viemos aqui no Bar do Pavão, que tá do lado aqui de onde tá a Kombi estacionada. Recebe a galera também. Falou que ali tem banheiro se quiser usar, ducha pra tomar. Bacana, Tá bom. né? Esse acolhimento. Aham. E agora, ó, vamos dar um brinde, fazer um brinde aqui, um saúde a todos vocês. Bora para mais aventuras, agora pelo Brasil. Então, aproveita, já dá o like, já se inscreve se não é inscrito e bora, vamos junto. E o farol aqui a gente percebe que ele marca o tempo com aqueles risquinhos vermelhos, ó. Que quando chega lá embaixo, aí aciona o verde e assim consequentemente essa bolinha vai baixando e vai mostrando que falta pouco pro vermelho. Olha só, aqui uma igrejinha, uma capelinha de São Francisco. E cadê essa panceta? Cadê essa panceta? Hein? Ah! Cadê essa panceta? Estica as perninhas e tudo. E aproveitando que o tempinho mudou, né, Oni? Aqui tá bem mais fresco. Parece que vem chuva, minha gente. Será? E nós saímos de lá da prainha e viemos agora aqui pro Parque Anauá novamente. Aproveitar o espaço que tem luz, que tem água. Lá tava bom demais, né? Mas essa noite foi também muito quente, né? Por lá. Tava, né? 90 de jeito nenhum lá. Não, e aí foi mosquitinho, o pernilongo era o mais simples dele. Borrachudo. Foi difícil, viu, pra dormir. Agora dando um talento nos cromados aqui da Kombi. Ontem deu uma lavada nela, agora dá um talento no cromado. Tô passando Brasol. Acho que é isso mesmo. Brascol, né? Braço, na verdade. Braço. Braço. Aqui no Brasil eu nunca tinha visto assim em pasta. Esse daqui foi no México, se não me engano. Ou Guatemala. Aqui no Brasil é líquido. Conhecia Ou em cera, líquido. né? Não? Esse é cera. É. Nunca tinha visto cera. Sempre o líquido, que é uma Olha latinha assim. Tô falando pelo nariz. É. Hoje de manhã quem gripou dessa vez, enquanto eu tô melhorando, a druida pegou de vez, né? E viemos também aqui pro Parque Anauá, porque a gente está mais próximo de um outro ponto turístico que a gente quer conhecer aqui, que é o Mirante Edileuza Loz. Vou entrar aqui que tá um ventinho, entrar pra casinha. Esse mirante de Boa Vista é lindo, eu vi pela internet. E tem também um parque do lado, que é onde tem várias esculturas de animais. E a gente quer conhecer um pouquinho mais, né, de Boa Vista.
E pena que eu tava vendo que pra gente fazer a visitação nesse mirante, tem que fazer uma reserva antecipada. É gratuita a entrada, mas essa reserva é o que a gente tá tentando fazer agora e não tá conseguindo, tá dando erro no site. Vamos ver pessoalmente, às vezes tava mesmo com alguma falha no sistema e ali tem uma oportunidade de subir nesse mirante. Seria muito especial para nós poder ver nas alturas Boa Vista. 120 metros tem o mirante. Mas agora o assunto é aqui, ó. Vou guardar essas comprinhas que a gente fez e preparar o nosso almoço de hoje. Depois de 3 anos, acho que deu 3 anos sem comer couve, consegui achar uma couve. Adoro, uma das coisas que eu mais gosto é couve. Nossa, senti muita falta, então hoje a gente vai preparar uma couve na manteiga aqui com alho. Bem coisa de mineiro, por mais que eu sou paulistana. Ó, acertei dessa vez, né, druida? Pãozinho de queijo já comemos, mas nada ainda comparado com o de Minas não, gente. Tem que ser sincera. Batatinha palha peguei aqui também, melão. Já deu para comprar algumas bananas, cenoura, tem tomate. E hoje a gente vai fazer um estrogonofe aqui nessa cozinha. Bora lá. Aproveita. E agora chegou a hora da gente picar a couve. Aqui eu comprei, ó, o maço de couve, veio 4 folhinhas de couve por R$2,60 e pouco. E não sei o truque aí de casa que vocês usam, ou se não usar truque para tirar o cabo e só corta, mas eu tenho como de costume fazer assim, ó. Por aqui. Oh, perdi o jeito, perdi a mão. Faz tanto tempo também, né? Oh, não tá saindo não inteira. Agora foi, ó. Acho que essas estão mais passadinhas, estão... Até ficar mais dura a couve quando tá assim, verde escura mesmo. Mas já deu pra tirar. Lembro muito da minha sogra, que faz uma couve bem fininha mesmo. E para isso ela usa uma faca muito antiga, bem afiada, e consegue tirar tirinhas bem miúdas, assim, que fica aquela couve no jeito. Tem gente que só rasga a couve também, né? Diz que é uma das formas de fazer tradicional. Vamos ver o que eu consigo fazer. E ficou pronto o nosso almoço. Estrogonofe de frango aqui. Coloquei umas azeitonas também. Uma couve desfiadinha. Um arroz com cenourinha.
Chique no último. E tem algo mais. Algo que no Brasil é muito típico, que estávamos com muita saudade. Aliás, que os viajantes sempre pedem, né, pra levar quando vai alguém de viagem encontrar. O que que é? O que que é? Farofa. Vai fazer farofa. E pelo que eu vi, essa região, nossa senhora, hein? Parece um vulcão de farinha e de farofa. Chique. Um morro. Pelo que eu vi, essa região consome muita farofa, então deve ter coisa boa aqui, hein? Aliás, temos que experimentar alguma coisa bem típica. Outra coisa típica daqui do norte. Por enquanto tá sendo a Baré. Guaraná. Antártica. Guaranabaré. É trem. Então vamos ver o que a gente prova mais. Deixa aqui nos comentários uma comida típica aqui da região de Boa Vista, da região de Roraima e da região de Manaus, né? Porque é o nosso próximo destino. Porque antes de Manaus tem outro destino. Tem. 2 outros destinos. Tem. Vocês vão vendo aí. Não, vamos deixar aqui pra eles que a gente tá indo pra Leten. Leten é Guiana inglesa. E depois a gente vai passar em Presidente Figueiredo. Que Olha dizem que é chique. incrível, um dos destinos aí Vamos a mais conhecer. falados dos viajantes também. Comparativos de pratos. Olha o tamanho, a diferença de um pro outro. Ó. Bom apetite. Obrigado. E agora já tomamos banho, montamos ali atrás, né, o nosso banheiro. Esquentei um pouquinho de água para misturar, já que tá um ventinho, né? Ou é a gripe da gente que deixa a gente com um pouquinho de frio. E hoje a gente não foi em lugar nenhum, que eu tô meio derrubado. Ainda tô com um negócio no ouvido ainda, que tá doendo estranho. Tá fechadinho o ouvido, né, Tá, Diego? é melhor nem ver, né? Acho que não dá nem pra ver. Provavelmente é o que já foi da outra vez, né? Um cravo, né? Que você tem bastante. Parece que é algum cravo que inflamou aqui. E tá, o ouvido tá tampado, tô escutando só de um. Nossa, é horrível. Já passou pomada, agora eu vou fazer um paninho quente. Eu esquento uma água e aí vou molhando o paninho, faz compressa. E amanhã passar na farmácia, comprar um Secativo? secativo. Botar nesse trem aqui pra ver se seca isso. Senão vou ter que ir no médico mesmo. Nossa, a gente entrou no Brasil Ai, papai. com muita alegria. Muito bom, né? Mas, caraca, pegamos tudo de uma vez. Acho que nossa resistência ao clima, ao lugar, não sei, tava baixa. Socorro. Aqui, ó, vamos ficar no chazinho agora, assistir um filminho. E isso é uma pipoquinha com linguicinha aqui, com aquelas linguicinha fininha que tem. Ficou bom. Boa, dá um saborzinho, né? Tá tranquilo por aqui. E é assim que a gente se despede de hoje.
Agora a gente tá aqui, ó, na parte central, onde tem várias lojinhas. Bem bonitinha essas casinhas também, assim, ó. É que tá um reflexo do sol. Já deu pra ver que o sol hoje tá que tá, hein? Diferente de ontem, ele resolveu aparecer com força total. E saímos lá do Parque Anauá e aterrissamos aqui agora onde toda a história de Boa Vista começou. Olha que chique. Começou aqui, ó, praticamente nessa igreja ou ali no pedacinho da sede onde antes era a Fazenda Boa Vista. Isso aí. Aqui tá a igrejinha, a paróquia, né? Aqui está a igreja de Nossa Senhora do Carmo do Rio Branco. Aqui em volta dela que começou toda a Boa Vista. É uma igrejinha bem bonitinha, a gente fez questão de vir hoje aqui conhecê-la. Toda cheia de detalhes, bem pintada, conservada. E aqui, vindo para essa região, a gente já passou num centro que parece uma parte mais histórica. A cachorrada já tá atenta que a Oni tá por aqui. Muito cachorro na rua. E agora a gente vai tentar atravessar aqui, ó, com a Oni para mostrar outra parte aqui de onde começou a história de Boa Vista. Aqui é um centro de artesanato. Vai ser uma construção bem antiga também. Licença, bom dia. Olha que coisa mais linda. O arco e flecha. Bacana. Licença, posso gravar aqui? Tem alguns artesanatos para levar a lembrancinha para casa. Olha que lindos imãs. Olha lá, vou já pegar um para vocês aí, para os membros. Aliás, já tá no Brasil, temos que fazer esse sorteio depois, hein? Olha isso. Uma tartaruga. Tamanduá. Monte Roraima. E aqui chegamos no Rio Branco, para ter ideia de como tá seco. Olha só os bancos de areia. Tem que chover mais aí nesse trem, né? Não chove. E aqui tem uma orla para lá, tem uns restaurantes também, tem visão panorâmica aqui pro rio. É bem tranquilo. Isso, pensar que isso antes era parte aqui da Fazenda Boa Vista, né? Que ficava aqui coladinha com o Rio Branco. Um rio que é bem largo. A Oni já tá doida pra achar o caminho de entrar nele. Não, formou até uma ilha ali no meio. De tão seco, né? Muito seco. E essa é uma parte que tem várias... Acho que ali é... E aqui é uma parte que tem essa dos... E aqui é uma parte onde tá os artesanatos. Provavelmente aqui tem outras coisas. Hoje aqui é feriado, por isso tá assim fechado. Ele até falou que funciona até 1 da tarde o artesanato ali. E tem essas sombras maravilhosas. E uma coisa bacana que a gente percebeu assim que chegou em Boa Vista é que é uma cidade bem planejada. O desenho dela é um desenho radial. Fácil da gente se localizar, fácil de andar com a combinha. Uma cidade totalmente plana, ruas bem largas,
pouco movimentadas, então não é aquela loucura de uma cidade, de uma capital tão cheia assim. A gente aqui caminhou tranquilo, foi nos espaços nada tão cheio também, né, Druida? Tudo bem vazio, né? E esse complexo assim de praças, o complexo Ayrton Senna, Tem mais de 40 quilômetros de ciclovia. esse complexo Ayrton Senna muito bem feito, tem várias praças para as criançadas, para os adultos, para fazer exercício. Parque das Águas também. É, tá tudo junto. O pouquinho que a gente conseguiu conhecer daqui, a gente se apaixonou mesmo, viu? Muito bacana a cidade. Parece que é uma qualidade de vida boa para se viver. Agora a gente vai deixar para lá essa visitação no Mirante Edileu Zalós. Vou com o coração partido, vou ver se encontro alguma imagem para deixar para vocês, mas não conseguimos mesmo o retorno deles. E hoje, por ser feriado aqui na cidade, imagino que esse agendamento não tenha nenhum encaixe, né? É, E com passa esse lá, né? sol, Tá perto. Vamos passar? É, tá perto, né? Vamos Ah, passar. então vamos tentar, vai. Bora lá então. Bora. Se não, daqui a gente parte para outro país. Isso mesmo. Mal chegamos no Brasil e nos despedimos do Brasil. Mas vai ser coisa rápida. Vamos dar um pulinho ali na Guiana Inglesa. Vamos ver. Fazer umas comprinhas, eu acho que porque falaram que lá é um lugar muito barato. E tem um trecho que a gente não precisa fazer os documentos da ONU. Não precisa fazer essa saída, porque chega de fronteira por enquanto. Nossa, tá bonitinho, né? Que tá marcado aqui. É. Vou levar um laranjinho. Vou tentar filmar em cima do negócio aqui, ó. Olha que coisa mais linda isso. É um parque com vários animais da Amazônia. Uma mini floresta amazônica aqui. Muito, muito bonito. Olha o tamanho desse macaco aqui, dessa família de macaquinhos. Engraçado que tá vazio. Parece que tá fechado. Olha essa árvore. Parece do Avatar, daquele filme Avatar, não parece? Lindo demais, gente. Nunca tinha visto um parquinho tão bonito assim. É, podia ter água pra tudo quanto é lado. É, e tá tudo fechado. Vamos embora de Boa Vista sem conhecer ali. Uma pena, mas pelo jeito tá fechado. Ele foi inaugurado em 2020, então é um parque novo, né? Tem aí 4 anos. Muito bonito mesmo. Pelo menos já vimos aqui de fora, né? E vamos? Bora então? Bora.